Vamos lá, pessoal, vamos continuar então a análise da medida provisória 936 de 2020, a partir do artigo 12 da referida medida. O artigo 12 menciona o seguinte: as medidas de que trata o artigo 3º serão implementadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados. Inciso 1º, com salário igual ou inferior a R$ 3.135, ou seja, vou continuar o segundo. Inciso 2º, portadores de diploma de nível superior e que percebam um salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime de previdência social. Então notem, pessoal, esta medida prevista no artigo 3º, quais são? Pagamento do benefício, a redução proporcional e a suspensão do contrato de trabalho. O artigo 12 fala que poderá ser feito mediante acordo individual ou negociação coletiva para quem ganha até R$ 3.135, ou seja, 3 salários mínimos, ou para quem tenha nível superior e ganhe salário igual ou superior a 2 vezes o benefício, o teto, o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Hoje, o teto da previdência social está em R$ 6.101,06. Isto quer dizer o seguinte: aquele trabalhador que ganha até 3 salários mínimos, ou aquele trabalhador que ganha mais do que R$ 12.202,12, pode ter esta redução por meio de acordo acordo escrito individual, ou seja, empregado e empregador, ou por meio de convenção coletiva. Ou seja, quem ganha até 3 salários mínimos, basta que o empregador faça um contrato entre empregado e empregador. Ou quem ganha mais do que R$ 12.200, o empregador pode fazer mediante acordo ou convenção coletiva, ou seja, até 3 salários, até 3.135, acordo ou convenção coletiva, acordo individual. Mais do que 12.202,12, acordo coletivo ou acordo individual, né? Nível superior, por aí vai. Beleza? Tranquilo até aí? Bom, mas e a galera que ganha entre 3.135 e 1 centavo, ou seja, que ganha mais do que 3 salários mínimos e menos que 2 vezes o regime da Previdência? Ou seja, e aquela galera que trabalha e recebe entre R$ 3.135,01 e R$ 12.202,01, ou seja, essa galera que não foi mencionada neste artigo 12, tá? Para os empregados não enquadrados no caput, as medidas previstas no artigo 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de 25%, previstas na linha A do inciso 3º do caput do artigo 7º, que poderá ser pactuada por acordo individual. Ou seja, estabelecendo o seguinte: até 3 salários mínimos, posso fazer essa redução mediante acordo coletivo ou acordo individual. Em caso de nível superior, e o cara ganhar mais do que R$ 12.202,12, ou seja, 2 vezes o limite, o teto do limite da Previdência, eu posso fazer por acordo individual e posso fazer por convenção coletiva. Agora, este pessoal que ganha mais que 3 salários mínimos e menos que esses 12.200, eu só posso por convenção coletiva. Eu só posso por acordo coletivo, ou seja, eu só posso por acordo ou convenção coletiva. Acordo individual eu posso? Não, exceto se eu fizer a redução prevista na linha A, ou seja, a redução de 25%. Então, a redução de 25%, aquela mais benéfica, digamos assim, aquela menos maléfica, vamos supor, né? A menor redução de 25% eu posso fazer a qualquer empregador. Agora, para eu fazer uma redução da jornada de trabalho de 50%, eu preciso obrigatoriamente, se ele ganhar até 3 salários mínimos, tranquilo, posso fazer.
Se ele ganhar mais que 12.200, eu posso fazer. Se ele ganhar entre 3 salários mínimos e 12.200, eu preciso fazer uma convenção ou acordo coletivo. Eu só não vou precisar fazer o acordo ou convenção coletiva, eu só vou poder fazer para esse pessoal, repito, entre 3 salários e 12.200, eu só vou poder fazer por acordo individual se porventura eu decidir fazer a redução da jornada em apenas 25%. Beleza? Tranquilo? Artigo 13. A redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais, de que tratam a Lei 7.783, de 28 de junho de 1989, ou seja, a Lei de Greve, e a Lei 13.979, perdão, de 2020, que é a primeira lei que vai mencionar sobre o Covid-19. Então, ainda que eu faça a redução do jornada de trabalho, ainda que eu faça a suspensão da jornada de trabalho, eu devo observar o funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais, de que trata a lei de greve e de que trata a lei 13.979, que é a primeira lei lá que dispõe sobre o Covid, sobre o coronavírus. Tranquilo? Artigo 14. Vai falar sobre a fiscalização, pessoal. A fiscalização continua, independentemente da pandemia. O artigo 14 fala o seguinte: as irregularidades constatadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho previstos nesta medida provisória sujeitam os infratores à multa prevista no artigo 25 da Lei 7.998 de 90. Ou seja, se porventura for constatado por quem? Pelo Auditor Fiscal do Trabalho irregularidade, o empregador estará sujeito à multa prevista no artigo 27 no artigo 25 da Lei 7.998 de 90. Acontece que este artigo 25 da Lei 7.998 de 90, ele está por meio da medida provisória com a redação dada pela medida provisória 905, aquela que instituiu o contrato verde e amarelo, e fala o seguinte, ele remete a um outro artigo, que é o artigo 634A, inciso 1º da CLT. E lá o artigo 634A, inciso 1º, fala dos valores que estarão sujeitos, os valores das multas a que estará sujeito o empregador. Beleza? Parágrafo único. O processo de fiscalização, de notificação, de autuação e de imposição de multas decorrentes desta medida provisória pelo Auditor Fiscal do Trabalho, relembrando, observarão o disposto no título 7º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto 54 de 1943, ou seja, o que está disposto lá no artigo 626 a 634C, que fala sobre a fiscalização por parte do Auditor Fiscal de Trabalho. Então ele fala o seguinte, olha, a fiscalização, a notificação, a autuação de imposição observará o quê? Aquilo que está disposto na CLT quanto à fiscalização, não aplicando o critério da dupla visita. O que é isso, pessoal? Já mencionei outras vezes para vocês. O Auditor Fiscal do Trabalho, via de regra, quando faz uma fiscalização em um ambiente de trabalho, constatando a irregularidade, ele faz a orientação para que isso seja arrumado, dá um prazo. Depois do prazo ele vai lá e confere. Se fez a modificação, ok. Se não fez, ele multa. Ou seja, ele só vai multar a partir da segunda visita. Para a redução de jornada dessa medida provisória, não tem dupla visita. Constatou, multa. Não vai voltar, vou te dar o prazo para arrumar. Não, constatou, multa. Beleza? E o disposto no artigo 31 da medida provisória 927. Por quê, pessoal? A medida provisória 927, ela falava o seguinte, que os auditores fiscais de trabalho, eles atuariam de uma maneira orientadora, né? Aqui já não, tá? Se houver alguma
irregularidade constatada pelo auditor fiscal do trabalho, ele vai estar sujeito a multa. Segundo, não atende o critério da dupla visita. Ou seja, constatou, autuou. E não tem nada desse negócio de orientar, não. Tá? Que a medida provisória fala, olha, de maneira orientadora, a medida provisória 927, aqui não. Chegou, constatou, não vai orientar, vai autuar. Beleza? Artigo 15. Menciona o seguinte: o disposto nesta medida provisória se aplica aos contratos de trabalho de aprendizagem e de jornada parcial. Ou seja, tudo que eu falei aqui para vocês, se você estiver trabalhando sobre um contrato de trabalho de aprendizagem ou de jornada parcial, também é aplicado para vocês. Beleza? Artigo 16. O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias, respeitado o prazo de que trata o artigo 8º. Tranquilo? Então eu não posso ter uma suspensão por mais de 90 dias. Desculpa, eu não posso ter uma redução por mais de 90 dias, eu não posso ter uma suspensão por mais de 60 dias. Tranquilo? E aí a gente entra no capítulo 3 das disposições finais, já finalizando a nossa análise, que fala o seguinte. Artigo 17. Durante o estado de calamidade pública, de que trata o artigo 1º, inciso 1º, o curso ou o programa de qualificação profissional, de que trata o artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei 5452 de 1943, poderá ser oferecido pelo empregador, exclusivamente na modalidade não presencial, e terá duração não inferior a 1 mês e nem superior a 3 meses. Pessoal, o 476-A fala da possibilidade de suspender o contrato de trabalho para que o empregado participe de cursos de qualificação profissional. O que a medida provisória fala é o seguinte: olha, aqueles cursos lá, de que trata o 476-A, pode continuar sendo oferecido pelo empregador, desde que exclusivamente na modalidade não presencial, da forma que nós estamos fazendo, EAD, né? Online. Para quê? Para evitar o contágio por meio da aproximação, tudo bem? Segundo, poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento dos requisitos formais previstos no título 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz respeito às convenções coletivas, aprovada pelo Decreto-Lei 5452 de 1943, a CLT, inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. Ou seja, as formas das convenções coletivas de trabalho, lá, as necessidades para que se faça uma convenção coletiva de trabalho, poderão ser feitas por meio eletrônico. Inciso 3º, os prazos previstos lá, né, dentro da CLT, pode ser feito por meio eletrônico e, em razão desta medida provisória, os prazos previstos no título 6º da Consolidação das Leis do Trabalho ficam reduzidos pela metade. Tudo bem? Então, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho pode ser feito por meios eletrônicos, dispensada aquela juntar funcionários, juntar sindicatos, etc e tal. E sempre pela metade do prazo. Então, se o prazo lá é de 10 dias, aqui o prazo vai ser de 5 e assim sucessivamente. Beleza? Artigo 18. Já mencionamos ele. O empregado com um contrato de trabalho intermitente, formalizado até a data da publicação desta medida provisória, nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5452 de 43, ou seja, o trabalhador intermitente, que tem o contrato de trabalho intermitente, descrito lá no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600 pelo período de 3 meses. Ou seja, o benefício dele é fixo, R$ 600 por 3 meses. Beleza? Parágrafo 1º. O benefício emergencial mensal será devido a partir da data da publicação desta medida provisória e será pago em até 30 dias. Ou seja, o primeiro benefício vai ser pago a partir de 1º de maio. Tá? Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto no parágrafo 1º, parágrafo 6º e parágrafo 7º do artigo 5º e nos parágrafos 1º e parágrafo 2º do artigo 6º. Parágrafo 3º. Falando agora de novo do contrato intermitente. A existência de mais de um contrato de trabalho
nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5452, ou seja, da CLT, não gerará o direito à concessão de mais de um benefício mensal. Ou seja, o trabalhador do contrato intermitente tem direito a esse benefício? Tem. 3 parcelas, R$600 cada uma. Se ele tiver mais do que um registro, ele vai receber uma única vez. Diferente de você que não está no trabalho intermitente, tem 2 registros, tem direito de 2 benefícios. Beleza? Tranquilo? Parágrafo 4º. Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do benefício emergencial de que trata este artigo. Ou seja, o Ministério da Economia que vai resolver isso. O benefício emergencial mensal de que trata o CAPT não poderá ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial. Ou seja, se você já recebe um outro auxílio emergencial, você não pode receber isso daqui. Outro auxílio emergencial. Beleza? Artigo 19. O disposto no capítulo 7 da medida provisória 927 de 2020 não autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho pelo empregador e aplicando-se as ressalvas ali previstas apenas nas hipóteses excepcionadas. Ou seja, a questão dos exames médicos tal, que fala lá na 927 não vai deixar de ser observado aqui. Beleza? E o artigo 20 fala que esta medida entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 1º de abril de 2020. Então, entrou em publicação a partir do dia 1º de abril de 2020. Pessoal, basicamente é isso. Eu queria pedir desculpa para vocês por alguma falha, às vezes pela leitura errada, tá? Quero esclarecer que eu não sou o dono da verdade. Pode ser que vocês achem entendimentos diferentes do meu. É tudo muito novo, né? Nós temos aí um dia, né, 24 horas desta medida, então não deu tempo de formar jurisprudência, não deu tempo de formar a doutrina, não deu tempo de nada. Deu tempo simplesmente da gente analisar e interpretar isso daí. Peço para vocês encarecidamente que se inscrevam no meu canal, ativem as notificações lá. O intuito deste meu canal é mantê-los sempre informados com relação a assuntos relacionados a direito do trabalho e direito processual do trabalho. Beleza? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, crítica, elogio, por favor, façam lá nos comentários. Eu só vou saber se eu estou no caminho certo. Os elogios servem para saber se eu estou no caminho certo, as críticas para mencionar onde eu preciso modificar. O meu intuito é trazer sempre o melhor para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Isto não é apenas uma gripezinha, beleza? Em breve, se Deus quiser, tudo estará resolvido. Um grande abraço, estou sempre à disposição. Fiquem com Deus.